vento sopra aonde quer. Não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouve-se a sua voz. Assim são os nascidos do Espírito. Aleluia. Pastor Fernando levantou uma palavra aqui, que precisamos ser livres. Ser livres. Deus nos fez uma casa. Deus nos fez um templo. E Jesus, aquele dia, o prazer de Jesus não estava no chicote, mas na liberdade que Ele estava oferecendo para aquela casa. Minha casa, ou será uma casa que negocia valores, ou será uma casa de oração. Aleluia. Que Jesus venha, ainda que seja pelo chicote, mas que seja Ele, porque se Ele vem, Ele produz liberdade. Nós te louvamos nesse lugar, Senhor. Nós liberamos, meu Pai, nós concordamos com a liberação do Teu Espírito nesse lugar. Nos leva para esse lugar em Ti, Deus. Nós nos submetemos à transição e à mudança que o Senhor está gerando em nós, em nosso meio e através de nós. Nos ensina, meu Senhor, nos ensina as novas linhas. Nos ensina as novas linhas. Você sabe que Deus não muda, mas Ele se move. Aleluia, Ele se move. A palavra não muda, mas ela se desenvolve. Por isso, quando fala sobre Melquisedeque, diz primeiro rei de Salém, depois rei da paz. Tem coisas que primeiro em Deus ela é uma coisa, mas depois ela é outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus estava dizendo, ouvistes o que foi dito. Isso era a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus não mudou, disse Jesus, mas essa palavra cresceu, essa palavra desenvolveu. Na ruptura da nova aliança, agora, aquela palavra que dizia olho por olho, dente por dente, agora diz, se teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, se ele lhe bater no rosto, aleluia, essa palavra não mudou, mas ela desenvolveu e cresceu. Aleluia. Quando você aceita Jesus e conhece o Evangelho da salvação, e você vê a Bíblia falando sobre transbordar os rios, soprar os ventos e dar contra uma casa. Isso está falando de adversidade, situações contrárias que vêm dom contra a sua casa. E se ela está firmada na rocha, ela fica firme e não cai. Mas quando você migra do Evangelho da salvação para o Evangelho do reino, uma palavra dessa já não fala mais de adversidades, porque rio e ventos na Bíblia sempre falou do Espírito Santo. Então quando você vem para o Evangelho do reino, não são mais as adversidades que te provam. Isso você já venceu. A própria palavra, a água da palavra, o rio da palavra, o Espírito de Deus é que vem dar conta essa casa para dizer, ela está sobre a rocha. Porque Deus não muda, mas se move. A palavra não muda, mas ela desenvolve. Aleluia. No primeiro momento Deus disse para Moisés, Moisés, que tem na tua mão, tem um bordão. Pois é, através deles você vai fazer muitas coisas. Num segundo momento Deus diz, Moisés, fala com a rocha que ela vai liberar água. E Moisés diz, Deus não se mete, que agora nós já conversamos sobre isso, nós já sabemos como é que funciona. Funciona com a vara, é com o bordão. Então ele tocou na rocha e o preço foi alto. Porque Deus estava dizendo, Moisés, a minha obra com você não parou, só que eu estou levando um nível mais alto, as coisas estão mudando, eu estou transicionando isso em você. Se Moisés fala com aquela rocha, a próxima vez ele ia fazer só igual a Dina Eugênio, Moisés só pisca, e a água ia sair. E depois Moisés, você só vai pensar e a água vai brotar. Porque Deus quer nos levar para lugares de liberdade, aonde não estamos presos. Muitos de nós estamos num lugar em Deus que já não é mais necessariamente o pecado que nos para, mas até mesmo algumas coisas que Deus nos falou no passado, hoje é que nos está nos parando, porque elas já concluíram um ciclo na nossa vida e nos trouxeram um lugar de segurança, mas Deus está transicionando. Amém?
Deus nos quer fazer livres. Em pé e sentado como você está, para mim está tudo bem. Se você puder pregar a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo, agora também não sei, acho que no capítulo 5 ou 6 de Êxodo. Se você for olhar para o relógio, olha disfarçado, não deixa eu perceber, para mim não me ficar na pressão. Amém? Para mim não ficar na pressão e não sentir culpa. Oh meu Deus. Clama soriando lobastou caramassou. Capítulo 5. De Êxodo, versículo 1 diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco os deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixai-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício e celebremos ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe os reis do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas. Versículo 9: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentiras. E não confiem em palavras de mentiras. Aleluia. Essa noite é uma noite de ceia. Amém? E Deus está sempre em sua obra tentando refundamentar a igreja, restabelecer os seus fundamentos. Na sombra das coisas, quando o templo foi reconstruído, a segunda casa, cuja palavra liberada dizia que a glória dela seria muito maior do que a primeira, houve uma grande reinauguração, houve uma grande festa e uma grande celebração. Quando eles, em cima da ruína da primeira casa derrubada, que fala de mim e de você, que caímos em Adão, mas na reconstrução da segunda casa, que fala de mim e de você em Cristo Jesus, quando eles refizeram os fundamentos, houve uma grande celebração, houve uma grande festa, e Deus esteve com eles naquela celebração e naquela festa. E ali tem um ensino maravilhoso. O céu só concorda com as celebrações e com as festas da terra quando os fundamentos estão colocados. Fazer festa e celebração sem fundamento, o céu não entra junto. A primeira festa, a primeira celebração que foi feita na reconstrução da casa do Senhor é quando fizeram os fundamentos. Porque quando há fundamento, então já há motivo para festejar e para celebrar. Aliás, é por causa disso que muitos casamentos, às vezes quando bate em mim, tem uma certa dificuldade, porque não consigo celebrar onde não tem fundamento. Celebração vem a partir do fundamento. E uma das coisas que Deus está refazendo em nossas vidas é o fundamento da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor. Na nova aliança, poucas coisas migraram para a nova aliança, poucas coisas migraram da velha para a nova aliança, incluindo elementos físicos que tivesse uma ação ativa e efetiva no reino do Espírito. Porque toda a velha aliança, ela foi feita em cima de rituais, coisas que usaram elementos físicos.
E aquilo apontava para uma realidade espiritual. E a Bíblia diz que cada passo ali dado era uma sombra de uma realidade espiritual, que ela só poderia ser vivida a partir da ressurreição de Cristo. Porque só a partir da ressurreição de Cristo se vive a plenitude das coisas espirituais. Por isso que está escrito e falado muitas vezes aqui, que dos nascidos de mulher não houve homem maior do que João Batista, mas o menor nascido no reino é maior do que ele. Agora, por mais sincero que a gente, por mais otimista e cheio de fé que a gente seja, a gente consegue tentar na nossa mente aceitar e conceber que João Batista foi maior que Davi, que João Batista foi maior que Enoque, que João Batista foi maior que Abraão, que João Batista foi maior que Moisés. Porque isso não é um conceito humano. Saiu dos lábios de Jesus e disse: de tudo que você viu nascer do ventre de uma mulher, não houve maior do que esse homem, João Batista. Então eu pego todo aquele arsenal de Hebreus 11, os heróis da fé, e olho para todos aqueles homens que eu admiro e digo: ainda todos esses foram inferiores a João Batista, ele foi o maior de todos. Uau! Mas Jesus disse que o menor nascido no reino de Deus é maior do que João Batista. E nessa hora ele estava falando que o crente mais fraquinho que existe sobre a face da terra é maior do que João Batista. Porque só a partir da ressurreição de Cristo, um homem e uma mulher pode nascer no reino. E Hebreus ainda explica que eles estão esperando a ressurreição para poder ter essa experiência que nós já temos em vida, uma vida no Espírito, ainda que na carne. Agora você consegue de alguma maneira conceber, por ter saído dos lábios de Jesus, que João Batista é maior do que todos esses homens que você e eu admiramos no Antigo Testamento. Mas se vê maior do que todos esses homens, parece difícil. Parece difícil. Quem aqui consegue se ver maior do que Davi? Quem aqui consegue se ver maior do que Enoque? Maior do que Jó? Maior do que Daniel? Jesus, num determinado escrita, Deus fala: ainda que Jó, que Daniel e que Enoque me pedisse tal coisa, eu não faria. Nesse dia, Deus coloca eles num patamar dizendo: gente, eu ouço a todos, mas não atendo a todos. Mas ele lista 3 homens ali que ele disse para esses camaradas: que eles pedem está dado, mas o absurdo que vocês estão pedindo, ainda que fosse eles, eu não faria. E ainda assim, Jesus diz que o crente mais fraquinho é maior do que esses homens. Você consegue se ver assim? Quando você olha para a sua realidade, você não consegue ver assim. Mas se você olhar para a sua verdade, essa é a sua verdade. Porque eu e você já nascemos de novo. Eu e você já nascemos do Espírito. Então nós não vivemos mais a simbologia das coisas, nós vivemos a realidade delas. Por isso que Israel lutou contra homens, contra exércitos de carne e de sangue, todo o tempo me ensinando para mim e para você que tipo de exército nós enfrentaríamos. Então Paulo revela e diz: eu e você já não lutamos mais contra carne e sangue, porque a nossa guerra é totalmente no Espírito. Nós lutamos contra principados e potestades. Isso é uma realidade na nossa vida espiritual. Isso é uma verdade na nossa vida espiritual. Quer eu creia, quer eu aceite, quer eu não aceite, não tem mais volta para mim e para você. Nós já estamos nesse lugar chamado regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. E todo o Antigo Testamento, ele foi repleto e recheado de coisas físicas palpáveis que comunicavam uma realidade espiritual que eu e você já vivemos. Pouquíssimas coisas migraram para a nova aliança contendo um elemento físico que ocupasse um lugar no reino do Espírito. Mas dentre elas, dentre essas pouquíssimas coisas, das quais eu tenho de cabeça agora, a água do batismo e outro, a ceia. A ceia, Jesus, ele migrou, ele pegou os elementos da Páscoa, o cordeiro e o pão asmos, que celebrava a Páscoa do Senhor, do Israel físico. E agora, para celebrar
A Páscoa do Senhor, no seu Israel espiritual, que é a sua igreja, Ele estabeleceu elementos físicos: o pão e o suco da vide, que estabelece um lugar no reino do Espírito, quando entramos em contato com Ele, conforme a palavra estabelecida por Ele mesmo. Só que para nós, que viemos de uma cultura católica, e somos muito mais católicos do que nós pensamos, que somos originários, na nossa velha natureza, de uma raiz católica, mas quando tivemos a experiência de viver para Deus pelo Espírito, nos conectamos com uma outra cultura, a cultura protestante. E essa palavra protestante, que nasceu a partir de Martinho Lutero, ela só recebeu essa nomenclatura porque era um movimento que de alguma forma se levantou contra a Igreja Católica. E se levantando contra a Igreja Católica, tudo aquilo que a Igreja Católica exaltou, de alguma maneira, o meio protestante buscou diminuir. E uma das coisas que na Igreja Católica tem um lugar que eles dizem ser identidade católica, é a ceia, é a comunhão. E por isso, o meio protestante, no afã de ser contra, acabou desvalorizando coisas que o catolicismo valorizou, ainda que de uma forma idólatra. Outra coisa que no catolicismo é muito forte é o batismo de criança. Por isso que para o cristão, crente, protestante, quando vem apresentar um bebê, a gente quase que pega o bebê assim, joga para cima e Senhor, está aí, pega e leva, e volta para o banco. Para não valorizar aquilo que a Igreja Católica valoriza. E no culto e ceia, muitas vezes a gente vem, prega sobre Gideão, e quando acaba o culto a gente despede as pessoas: oh, irmão, mas não vai embora, esquecemos da ceia, tem a ceia. Como que uma coisa. Só que nós precisamos entender e adentrar os fundamentos da ceia do Senhor. Amém? Que é a Páscoa do Senhor. E quando você e eu queremos nos aprofundar mais sobre o que em realidade espiritual aconteceu comigo e com você, a partir do sacrifício de Cristo Jesus, o que é de fato e de verdade que aconteceu no reino do Espírito, o que é a minha Páscoa, o que é a sua Páscoa no Senhor Jesus Cristo. Uma boa pedida é irmos para onde ela foi instituída pela primeira vez, é irmos para a Bíblia Sagrada, aonde ela nasceu, na sua origem, ainda que ali fosse algo físico que apontava para uma realidade espiritual, mas ali estão os ensinos poderosos a respeito de como isso está acontecendo no reino do Espírito, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Eu tenho aprendido que quando a gente quer saber melhor a respeito de uma verdade na Bíblia, é a gente se reportar a ela, aonde ela foi manifesta pela primeira vez. E a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, diferentemente do Natal, ela já não existia antes numa outra cultura, não existia antes numa outra era, não. A ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, ela não existia, era desconhecida, até que Deus visita o seu povo, escravo no Egito, e ali, para libertar o seu povo do Egito, estabelece a Páscoa do Senhor, com um cordeiro morto, para cada família, o sangue derramado, eles comiam o cordeiro com pães asmos, e o sangue daquele cordeiro tocava os umbrais da porta, e quando a morte por ali passava, testemunhava que aquele sangue tinha poder sobre a morte, e originou a libertação do seu povo daquele lugar, a Páscoa do Senhor. O seu povo agora estava livre.
Mas aquilo tão lindo que dá filme cinematográfico é tão somente uma pequena amostra de uma realidade espiritual. O que aconteceu em fato e em verdade só pode ser manifesto quando João Batista olha para um homem que ia para o madeiro e diz: eis o cordeiro, esse é o cordeiro. Aquele era uma simbologia, esse é de verdade. A partir daqui uma realidade espiritual acontece. Aleluia. Então, quando eu aceito a Cristo, o sangue de Cristo sobre a minha vida, o pão e o vinho, não é tão somente um ritual que migrou do ritual católico para o ritual evangélico. Não, ele tem um lugar na minha vida de libertação. Ele tem um lugar de libertação, porque o cordeiro foi imolado. E agora quando aquele sangue é derramado, lá no templo, aquele véu se rasga de alto a baixo. E Deus estava dizendo, na simbologia das coisas, ali depois do véu, somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas agora o verdadeiro sumo sacerdote já entrou. O sangue de Cristo, quando Cristo aqui, ele derramou sangue, quando o véu físico ali rompeu, Hebreus 5:8 diz que ali era uma figura das coisas que estão no céu. O que eu entendo? Que no céu havia um véu, o homem não podia acessar a Deus. E cada vez que aquele sumo sacerdote físico, ele entrava depois do véu, quando ele saía, o véu continuava ali. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e o seu sangue verteu, sua carne rasgou, e o véu físico rasgou de alto a baixo, Deus estava dizendo: o caminho está livre. O caminho está livre. Agora entra eu, entra você. Agora entra qualquer um que entende esse sangue, que entende esse sacrifício. O véu está aberto. Mas aqueles dias, o sumo sacerdote matava um cordeiro, um por si, porque tinha pecado, e outro pelo povo. E ali o povo estava perdoado por 12 meses, 366 dias. Mas agora, a Bíblia diz que com uma só oferta, Hebreus 10:14 eu acho, uma só oferta, por uma só oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora não mais 12 meses, mas por toda uma eternidade. Aleluia. O que queremos dizer com isso? Quando Deus decide que Moisés vai comunicar, pela primeira vez falar para Faraó: Faraó, libera esse meu povo. Libera o povo a caminho de 3 dias. Quantos entendem que a Páscoa, a libertação do Senhor, é a caminho de 3 dias? Quantos entendem do que está falando aqui? Porque o 3 na Bíblia fala da ressurreição. E diz: libera o meu povo a caminho de 3 dias, para celebrar uma festa no deserto. Nós precisamos entender que a salvação, na Bíblia Sagrada, a Páscoa do Senhor, ela fala a respeito de libertação. Porque quando você olha para o pé dessa verdade, você vai em Êxodo e você vai ver que a salvação tinha no seu poder e na sua força, o seu caráter, um caráter de libertação. Não somente do Egito, mas do sistema do Egito e de Faraó. Então agora eles são livres. São livres. Foram libertos. E Deus diz: libera o meu povo para celebrar uma festa. Por favor. Ceia, Páscoa do Senhor, é festa, é celebração de quem foi liberto, é celebração de quem está livre, é celebração de quem entendeu o que o sacrifício de Cristo fez sobre a sua vida. Mas se o que me impele ainda é um banco de memória cultural, religioso, no dia da ceia, eu fiz muito isso.
É o lugar de estar tristinho. É o momento de estar quietinho. É o momento de muito silencioso. Uma pseudo-reverência, tão somente religiosa. E você volta. Não, não. Libera o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. No deserto. O meu povo agora é livre. A Páscoa era uma festa. Era uma festa. Celebre uma festa para mim no deserto. E Faraó disse: não, eu não deixo. E Moisés disse: as minhas famílias, as famílias de Israel, as famílias dos hebreus vão celebrar para Deus uma festa no deserto. E Faraó diz: não, eu não deixo. Aí eu aprendo uma coisa: não é o deserto que rouba a celebração da festa das famílias do povo de Deus, mas é aquilo que ainda está debaixo do governo de Faraó. O deserto não te impede de celebrar uma festa, Faraó te impede. O problema na minha casa não são os problemas. O problema na minha casa é o que ainda está sob o governo de Faraó. Só que ele me libertou. Ele me libertou, cara. E agora eu sou livre. E na medida que eu entro nessa verdade, mais liberto estou. Porque você pode dizer: ah, pastor, se você sentar comigo 1 hora e ouvir a minha história e o meu dilema, nas coisas que eu ainda derrapo, você não vai dizer que eu sou livre. Pois eu posso te afirmar: se você realmente, a Páscoa do Senhor aconteceu dentro de você, você é livre. Porque a sua liberdade não está mais pautada naquilo que você consegue ou não consegue necessariamente. A tua liberdade está pautada no que Ele fez. Ele te libertou da opressão de Faraó. Por isso que no conhecimento dessa verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas eu já falei aqui e repito, não tem problema de repetir isso. Uma palavra, quando cai num uso habitual, num uso vão, ela perde o seu real sentido. Ela perde o seu sentido. A pessoa diz: eu amo a Deus, eu amo meu filho, eu amo sorvete. Você acha que dá para colocar isso tudo no mesmo lugar? Tem como colocar isso no mesmo lugar? Você dizer que ama o seu filho e que ama sorvete? Não. Mas quando uma palavra, ela cai no seu vão uso, ela perde a sua força e seu sentido original. Eu não sei se nessa hora eu e você podemos entender por que Deus não permite na sua Sagrada Escritura que falemos o seu santo nome em vão. Para que o sentido real da pessoa que Ele é não se perca em nossas vidas. Mas não quero falar de regras, mas do princípio. E quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. É importante. Abra comigo João 8:32, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32. Roque alabassora mandar. Aleluia. João 8, 32. Vamos pegar o 30. Disse ele estas coisas e muitos creram nele. Então Jesus, ele vinha de umas horas aqui de ministração sobre uma multidão. E ministrando para essa multidão, o evangelista relata, o apóstolo João relata, que muitos creram nele.
E no versículo 31 diz: e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Está assim na sua Bíblia. Então isso aqui muda significativamente o rumo das palavras de Cristo. Porque até aqui ele semeia sobre toda a multidão, e todos estão ouvindo. E parte dessa multidão crê. E agora ele interrompe o discurso para a multidão, e ele só se volta única e exclusivamente para aqueles que creram. Que é importante, porque disse Jesus aos judeus que creram. Então agora ele se volta e ele tem uma palavra para quem creu a respeito do que ele pregou. Agora ele ministra para os crentes. E pregando para os crentes, ele diz no versículo 32: se permanecerdes no meu ensino, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aprenda uma coisa aqui, que salvação é para o ímpio, mas libertação é para o crente. Porque essa palavra ele disse para os judeus que creram. Salvação é para o ímpio, libertação é para mim e para você que já crê. Quem não nasceu do Espírito não pode ver o reino de Deus. Está salvo. Nasceu do Espírito, está salvo. Mas para entrar, precisa nascer da água e do Espírito. E quando a água passa por você, a palavra, a verdade, ela tem uma proposta: libertar-me a mim e libertar a você. Só que ele diz: se permanecerdes no meu ensino. Permanecer não é visitar, permanecer não é ficar um tempo, permanecer é permanecer mesmo. Então a libertação, ela vai acontecer para aquele que decide permanecer no ensino de Cristo, ainda que em dados momentos o que o ensino de Cristo diz parece que não tem resultado dentro de mim, mas ele diz que mesmo eu não vendo, mas crendo, se permaneço, eu vou experimentar algo que ele me espera lá no fim, uma libertação, uma liberdade no Espírito que eu não conheço. Só como eu falei que uma palavra cai no uso, perde seu sentido. E para nós, conhecer alguém é ser apresentado para alguém. E isso é um problema para entendermos essa verdade. Porque para nós conhecer alguém é quando você se apresenta para alguém. Você foi apresentado para alguém e você é interrogado: você conhece fulano? Ah, conheci ontem. Agora a gente diz que já conhece fulano. Só que nós sabemos que não é assim. Amém? Não dá para dizer para o pastor Fernando. Todo mundo aqui conhece o pastor Fernando. Sabe quem conhece o pastor Fernando? A pastora Débora. Ela conhece. No bater da porta, ela sabe como é que ele chegou em casa. Porque conhecer na Bíblia, a palavra: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Quando você vai para a origem dela, aonde ela foi manifesta a primeira vez na Bíblia, vai estar ali, aonde diz que Adão conheceu Eva, e Eva concebeu um filho. Maria, você vai ter um filho, e Maria diz: como, Senhor? Se eu não conheço nenhum homem. Você acha que Maria não conhecia nenhum homem? Mas conhecer na Bíblia fala de uma relação muito profunda, tal qual o marido e a esposa no seu leito. Por isso que Jesus fala: tranca no teu quarto, fecha a porta. Pega esse ensino de Cristo. Pega ensino, no começo vai ser só ensino. Pega ele, entra no seu quarto, fecha a porta do quarto. Sabe quando você faz com a sua esposa, com o seu marido, para não ter surpreendido pelas crianças? Você fecha a porta e você deita ali com esse ensino que fala a respeito da tua liberdade. Você deita com ele dentro do seu quarto.
porque o teu Pai secreto está. Senhor, mas eu não conheço nenhum homem. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai conceber o Santo. Entra no seu quarto com essa verdade, deita com ela como o marido deita com a sua esposa. Beija essa verdade, deixa que ela te beije. Fique nu diante dela, porque ela vai ficar nu diante de você. Se deite com ela. E tal qual o marido se entrega à esposa, a esposa entrega ao marido, em tal cumplicidade e sem reservas, até que o marido projeta e libera um sêmen dentro dessa mulher. E agora a amada, ela levanta dali com um sêmen dentro de si e gera algo, e depois de 9 meses nasce um fruto. Assim descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Essa palavra escrita tornará algo dentro de você, ela vai germinar você. No seu espírito você é amado por ela, no seu espírito você é engendrado por essa verdade. Você vai sair daquele lugar concebendo de algo tão poderoso, e depois de um período fértil de Deus, um fruto chamado liberdade vai brotar na sua vida. Isso é a Páscoa do Senhor, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor consiste na minha e na sua liberdade. Aleluia. É a liberdade. Conhecereis a verdade. Não fui apresentado para esse versículo bíblico da caixa da promessa. Não se trata disso. Aleluia. É deitar com essas palavras, é amá-las, ser amado, é beijar na boca. Aleluia. É se permitir de um lugar de intimidade, até que nasce um fruto chamado liberdade. A Páscoa é, em essência, a libertação do povo de Deus. Os que creram já foram salvos, mas para os que creram, preciso conhecer que já são livres. Eu e você fomos libertos pelo Senhor. Eu preciso celebrar. Agora Faraó se volta contra essa proposta e diz: não, não, Moisés, não Arão, volte, eu vou aumentar as cargas do Egito sobre vocês, para que vocês não creem nessas palavras de mentira. Ah, meu Deus, isso é forte, por favor. Para que vocês não creem nessas palavras de mentira. Faraó diz: eu vou aumentar as cargas sobre vocês. Vocês estão muito ociosos, por isso querem celebrar e sacrificar ao Senhor. Eu e você fomos libertos por Cristo Jesus de tudo que está ligado à morte. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pastor, mas eu ainda tenho desejos errados. Pastor, eu faço coisas ainda que ninguém sabe, só eu sei. Por isso eu sei que eu não sou liberto. Essas são as palavras de mentira que Faraó quer que você acredite. Mas eu te digo, elas são verdades. Eu e você fomos libertos. E agora não vamos tornar pouco o muito que Ele fez por nossas vidas. Por isso celebremos a festa do Senhor. Celebremos a Páscoa do Senhor. Porque a obra de Satanás é aumentar as cargas. Faraó não disse que ia aumentar o trabalho, porque o problema não é trabalho. Eu não estou pregando para malandro. A estratégia de Faraó não é o trabalho, mas as cargas que levamos,
que já fomos livres dela pelo sangue do Cordeiro. A questão é as cargas. Porque tem gente que está desempregado e está carregando carga. E tem gente que está trabalhando e não carrega mais carga. Porque celebra a festa da Páscoa em sua vida. Tem gente, e a obra de Faraó é que carreguemos cargas. Que vivamos debaixo de pressão, de opressão, de medos, de inseguranças. E carregamos cargas porque é o papel de Satanás, de Faraó. Como aquele velhinho na beira da estrada, com um pacote, um saco tão pesado em suas costas, pedindo uma carona. E para aquele homem carroceiro com 2 cavalos, ele diga aquele homem, e diz ao velhinho: suba, vou lhe dar uma carona. E sobe aquele velhinho com aquele saco nas costas. E tocando o carroceiro ali, de repente olha para o lado e vê o velhinho com o saco nas costas ainda e diz: por favor, coloque esse saco tão pesado aí atrás da carroça. E o velhinho diz: não, o cavalo já está levando nós dois, o saco deixa que eu levo. Isso é o que Satanás procura fazer sobre a minha e a sua vida. Levar as cargas que a cruz já me libertou. Nós somos livres. O cristianismo não acontece a partir de uma vida melhorada. O cristianismo é uma vida a partir da ressurreição. Não é melhorar a velha vida, mas é viver na nova que ressurgiu a partir da ressurreição. Porque não usar mais droga não é algo que acontece só em casa de recuperação de igreja. Tem muitas clínicas para dependência química que são ateísmo puro, e pessoas passam lá, saem e não usam mais droga. Estamos falando de libertação a partir de uma nova vida. E o diabo não quer que eu creia nessas palavras de mentira. Por isso ele usa as minhas emoções, ele usa os meus sentimentos. Deixa eu te mostrar algo mais na frente. Vão pular e vão visitar Êxodo mesmo. Você está aí em Êxodo? Vamos direto para o 14. Deixa eu ver se eu acho. Aonde eles já saíram. Eles já saíram do Egito e agora estão livres. Deixa eu ver se eu acho. 14, versículo 5. 14, 5. Não, deixa eu só explicar rapidinho então. Quando o povo de Deus, finalmente ele é livre do Egito, Faraó se arrepende e manda seu exército atrás buscar o povo de Israel. E o povo de Israel sai, e o caminho mais curto era passar pelos filisteus, mas Deus diz que eles, com medo da guerra, voltariam. Por isso conduziu eles pelo deserto, e eles deram no Mar Vermelho. Deus já não levou pelo caminho dos filisteus, porque Deus disse: com medo da guerra eles vão voltar. E Deus, esse povo agora é livre. Então no versículo do capítulo 14, Faraó vai atrás deles. Versículo 11. Então os hebreus disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que não fizestes isto? Por que nos tirastes do Egito? Se lêssemos um pouquinho antes, íamos mostrar que Faraó aparelhou 6.000 carros. Quantos entendem que 6 é o número do homem? 6.000 carros e cavaleiros, e um grande exército veio atrás do povo. E o povo, quando começa a ouvir todas aquelas carruagens, aquelas cavalgaduras, os cavalos, os tropelos do cavalo sobre a terra, no deserto, eles começam a ouvir aquilo tudo. E eles estão à margem do Mar Vermelho. E eles vêm e perguntam a Moisés: ô Moisés,
não tinha cemitério no Egito? Porventura não tinha cemitério para a gente morrer lá? Você nos tirou do Egito para morrer aqui? Tem gente que pensa que Jesus tirou ele do mundo para sofrer na igreja. Não. O psicotrópico entrou na igreja, mas na tua vida vai sair. O estresse entrou contigo na igreja, mas vai sair. Porque a obra é de libertação. Não saímos do mundo para sofrer na igreja. Aqui Deus diz, ainda que seja no deserto, tem motivo para a festa, tem motivo para celebrar. Não estamos mais só livres do Egito, mas livres das cargas do Egito, livres de domínio do faraó. A libertação, ela é plena e ela é completa. E no meu espírito, ela está 100% pronta e executada. E na minha alma, o processo de libertação está acontecendo. Portanto, não diga não sou livre, diga eu sou livre. Porque a Bíblia diz que Deus levou o cativo o cativeiro. Levou o cativo o cativeiro. Ou seja, pegou a gaiola e o passarinho, tudo junto, e trouxe para cá. Eu preciso entender. Ele me transportou do império, imposição, algo do qual eu não posso sair daquele jugo. Ele me transportou do império das trevas para a liberdade do reino do Filho do seu amor. E agora eu estou 100% livre. Pastor, mas tem algumas coisas que por mais que o Senhor fale, eu sei que eu não sou livre. Você precisa entender que você é livre. Porque Ele levou cativo o cativeiro. Ele trouxe a gaiola e o passarinho. Tem coisas na sua vida que ainda estão presas na gaiola. Só que essa gaiola não está mais na mão de Satanás. Hoje ela está na mão de Cristo. Por isso você é livre. Ele está te libertando. Porque se Ele arrancasse a nossa alma, no mesmo súbito que nasceu o nosso espírito, de um momento para outro, aceitando Jesus, nascendo de novo, quem sou eu? Onde estou? Da onde vim? Não. Ele preserva a minha e a sua identidade. E tudo que passou por nossa vida em registro de morte, agora, no conhecimento da verdade dele sobre essa morte na minha vida, agora começa um processo de libertação em mim. Por isso que o crente precisa se submeter aos processos de libertação do Senhor. Mas por que eu tenho que ser liberto se eu já sou livre? Aí é que está a linha do Espírito. O que prega que já está livre, que não precisa confessar, que não precisa nada, e super espiritualiza essa obra salvífica de Cristo, fica fora da libertação. Aquele que fica buscando chifre em cabeça de cavalo toda hora e faz a libertação caça-fantasma, também está fora da libertação. A libertação consiste em você crer nessa verdade, daquilo que Deus já fez, e pegar a tua realidade de cativeiro e torná-la livre pela verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso envolve confissão, envolve cura, mas envolve apossar-se daquilo que Ele já fez. E agora, aquele povo na beira da estrada do Mar Vermelho, já livre, estavam livres. E Deus, e eles vêm falar: Moisés, nós vamos morrer aqui. Olha o que Moisés diz. Por favor, capítulo 14, não olhe no relógio. Por favor, por amor, não olhe no relógio. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E agora eles vêm dizer para Moisés: Moisés,
sei que está acontecendo, mas depois que eu vim para a igreja, está uma luta. Está uma luta. Não, você não entendeu o sacrifício de Jesus. Toda luta e toda dor e toda morte na cruz tem uma ressurreição que te espera. Não é a morte pela morte, não é a dor pela dor, sofrimento pelo sofrimento. Vai ler Allan Kardec. Na cruz, a dor e o sofrimento e a morte tem uma ressurreição que te espera. A libertação que faz você celebrar o Senhor, ainda que seja no deserto. Então a minha decisão é: celebra o Senhor, ainda que seja no deserto. Mas Faraó não prende a minha liberdade. Então Moisés responde no versículo 13: porém disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. E ele diz: não temais. Por favor, Moisés está dizendo: vocês não podem mais andar no medo. E estáis quietos, porque toda confissão pautada no medo profere a palavra ao contrário. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que vós vistes, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Esse versículo não dá para ser o 15. Ele tinha que ser o 17 ou 18. Porque no 14 é Moisés falando ao povo. No 15 já é Deus perguntando para Moisés: por que clamas a mim? O que eu entendo com isso? Que entre o 14 e o 15, quando Moisés dá uma palavra para o povo, Moisés agora vai falar com Deus. E essa oração de Moisés a Deus não está escrita, não está mostrada. Já mostra a resposta dizendo: por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que se pudéssemos voltar um pouquinho, quando Deus libera a palavra sobre o Egito, diz: hoje tiro o meu exército do meio do Egito. Então eles chegam, aqui está o Mar Vermelho. Eles estão aqui, eles já estão livres do Egito. Mas quando eles chegam e se deparam com o Mar Vermelho, então começam o Faraó, os cavalos e os cavaleiros, e eles começam a ouvir aqueles tropelos. Entendam uma coisa: não é só o batido de pata de cavalo no chão que eles ouviram. Eles já começaram a sentir o chicote batendo nas suas costas. Eles começaram a sentir a humilhação, tudo que viviam no Egito. Entenda uma coisa: 400 anos no Egito. Aquela geração que saiu, quando eles nasceram, tinham 3, 4 anos. Eles olharam para o irmão mais velho, e o irmão mais velho era escravo. Olhavam para o pai era escravo. Para o tio era escravo. Para o primo era escravo. Era a 4ª geração de escravo que nasceu e cresceu sem ter nenhuma perspectiva de vida, sem ter nenhum vislumbre de conquista, nada. Porque escravo só tem um direito: o direito de não ter direito. E agora saíram, eram livres pela obra que Deus fez. Mas na sua alma não tinham sonhos, não tinham perspectiva de vida, não conseguiriam ver nada de forma positiva, não tinham expectativa sobre nada. Só que agora estavam livres. A Páscoa do Senhor já aconteceu para mim e para você. Mas quando nos deparamos com alguma barreira, tal qual o Mar Vermelho, Satanás emite alguns sons para fazer você voltar lá naquele lugar onde os exatores de Faraó te machucaram, aonde você lida com medos que você não quer lidar mais, aonde você viveu experiências das quais você não quer viver mais. Então hoje você tem uma vida sexual no seu casamento totalmente ruim, e você foi abusado sexualmente, e aquilo foi o tempo que Faraó e seus exatores te machucaram. Mas agora você está livre em Cristo Jesus. Mas cada vez que aproxima do marido, da esposa, vem todo um atropelo do Faraó, os sons do Egito voltam, você não quer tocar naquilo, você não crê que tem resultado palpável, alegre, feliz naquilo.
tranquilo, porque tudo que tem num banco de memória é aquela dor, é a tragédia de quando estava na mão de Faraó. Só que agora Jesus está dizendo: não, eu já te libertei de Faraó, dos exatores do Faraó. Você não pertence mais ao Egito, você não pertence mais a Faraó. E por favor, não clama mais a mim, simplesmente creia que você já está livre e marcha, 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 marcha. Ande, caminha na palavra da liberdade. Você já está livre. A libertação consiste em crer nessas verdades e fazer com que elas dominem a nossa vida. Agora, na minha natureza adâmica, quando eu nasci de novo, eu nasci no espírito vivo 100%. Mas na minha alma está o legado de Adão. Um legado de medo. Tive medo e me escondi. Um legado de vergonha de si mesmo, de autodepreciação. Vi que estava nu, tive vergonha. Um legado de quando se depara com as suas impurezas, quando se depara com as suas mazelas, de vez em correr para Deus, se esconde atrás de uma árvore. Tudo isso, Faraó se apoia para fazer com que eu não acredite. Vem para cá. Nas palavras da verdade, dizendo as que são mentira, eu já estou livre. Eu sou livre. Ele me libertou. Ainda que a minha alma grite, ainda que as circunstâncias queiram me fazer concordar com Faraó, tem uma verdade para mim: a Páscoa na minha vida já aconteceu. Eu tenho motivos para celebrar. Então nessa noite nós temos uma festa a celebrar. A festa da nossa liberdade, a festa da nossa libertação. Então, por favor, no seu medo, não concorde com as palavras de Faraó. Tem coisa que não trata mais de oração, trata-se de você marchar. Porque no marchar, eles começaram a se reposicionar como soldados, como um exército. O medo já não era mais o domínio. O medo já não era mais quem comandava. Eu e você somos livres. A grande obra de Jesus Cristo consiste na libertação do nosso interior, da nossa vida. Enquanto estou 100% perfeito, estou sendo santificado na minha alma. Me nego a viver debaixo dos algozes do Egito. Eu sei que na sua vida e na minha vida, os nossos piores momentos não são aqueles que algo do lado de fora determinou. Na minha e na sua vida, os piores momentos são aqueles encontros comigo mesmo, aonde eu tenho que lidar com mazelas tão profundas, que eu me sinto vergonhado, que eu me sinto frustrado, coisas que eu já lutei tanto e não venço, que já decidi desistir e dar as mãos e declarar que ela faz parte da minha nova vida. Eu te declaro, não faz. Não faz. Não faz. Quando Deus abre o mar vermelho, que é a figura do batismo, quando o mar desce, se encontra as águas, fica todo o exército de Faraó ali. Deus estava dizendo. E naquela corrida, para frente, uma nuvem que iluminava, para trás, uma nuvem que escurecia. Quando você decide marchar no processo da sua libertação, Deus põe na sua frente uma luz e aos olhos do inimigo uma treva. É o processo que Deus começa a te esconder de Satanás, para você caminhar na sua direção. Portanto, hoje aqui, não se trata de um ritual que mudou de católico para evangélico. Há uma celebração a ser vivida.
há uma celebração a ser vivida. Cada vez que Satanás, Faraó, se me apresenta para mostrar algumas coisas que fazem parte da minha realidade, ainda assim, ele não pode mudar a minha verdade. E eu estou com Cristo, sou de Cristo e vou viver com Cristo por causa das verdades que Ele estabeleceu sobre mim e não das realidades que ainda fazem parte da minha vida. Eu me nego, nós nos negamos a aceitar as prisões que ainda fazem parte, que gritam ainda aos nossos ouvidos. Deus já me libertou em Cristo Jesus. A salvação é sobretudo, a ceia e a Páscoa do Senhor é sobretudo uma festa de libertação. Mas porque ainda estou sendo santificado, mas porque ainda tenho mazelas, por isso a ceia. Porque se não tivesse mais, não precisaria. Cada vez que eu venho ao encontro da ceia, Jesus está dizendo: você continua perfeito na minha presença. O meu sacrifício te aperfeiçoa. Ainda ontem alguém veio perguntar para mim: pastor, na minha condição XY que eu vivo, eu posso cear? Porque em tal lugar disseram que eu não posso cear. Irmãos, aqui está a ceia do Senhor. A palavra para a ceia é: cada um examine-se a si mesmo. Sempre que eu decidi examinar o outro, eu já saí da palavra da ceia. Se a ceia for do Mevan, nós decidimos quem ceia. Mas se a ceia for do Senhor, quem decide é Ele. A ceia não é minha. Pregamos a verdade, trazemos luz sobre a palavra, e cada um se examine a si mesmo. E eu tenho para mim que a proposta de Paulo é que cada um se examinasse a si mesmo, ao ponto de entender que não é digno, então digno se tornou. Porque o problema de quem não ceia porque não se acha digno é que o dia que ele ceia é porque ele se acha digno. O acesso à ceia não diz respeito à minha dignidade, mas diz respeito ao que o sacrifício de Jesus Cristo fez por mim. Do jeito que você fala, então qualquer um pode cear. Qualquer um deve se examinar a si mesmo. Eu fico imaginando um dia no trono de Cristo, no tribunal de Cristo, Jesus dizendo para mim: Juscelio, você não permitiu que tal pessoa ceasse, ou permitiu que tal pessoa ceasse? Quem é dono dessa decisão? Cada um examine-se a si mesmo. Cada vez que eu ceio em quebrantamento e reconhecimento de que eu não sou digno, mas de que Ele me libertou, e eu não preciso mais viver em conformidade com as mazelas que me amarram. Ele já me fez livre. Vamos celebrar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos celebrar a nossa liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Cada vez que a Bíblia me diz e tenta me convencer de que eu sou livre, Faraó me tenta convencer que essas palavras são palavras de mentira. Êxodo capítulo 3, não abra não. Versículo 9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim,
e também veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Versículo 8: por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra. Por isso desci, para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir a uma terra. Jesus Cristo desceu para me fazer subir. Ele desceu para me fazer subir. Deus disse: eu desci ao Egito para livrá-los, Israel, dos egípcios, para fazê-los subir a uma terra que emana leite e mel. Só tem um motivo de Jesus ter descido: é de me fazer subir. Por isso o Evangelho, ele não pode me levar para baixo, ele precisa me levar para cima. Provérbio 14, versículo 24: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para livrá-lo do inferno que é para baixo. O Evangelho na nossa vida precisa nos levar para cima. Foi para isso que Jesus desceu. Amém? Foi para isso que Jesus desceu. Eu vou encerrar por aqui. Mas uma experiência que nós tivemos muito forte com a Belzinha e com a Sara, foi quando a Sarinha tinha 10 anos. E a Isabel estava tentando explicar para a Sara que uma das línguas mais difíceis que existe no mundo é o português. E a Sara disse: oh, Bel, que legal. E a Bel não entendeu. Como legal, Sara? A mais difícil nós já sabemos. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para livrá-lo do inferno que é para baixo. Jesus subiu para vivermos para cima e não para baixo. Amém? Vamos orar ao Senhor acerca da nossa liberdade. Vamos entregar a ceia, por favor, nos ajudem. Os irmãos que vão entregar a ceia. Vamos celebrar a festa do Senhor. A obra da cruz, a Páscoa do Senhor, é uma obra de libertação em nossa vida. Não pode ser uma coisa separada. Não pode ser uma coisa do lado de fora. Eu me nego a viver isso. Eu não sei se foi porque eu já vivi muita coisa, vivendo sem ter que questionar nada. Entenda uma coisa: você que é brasileiro, você que é brasileira, tal qual o povo no Egito, nossa origem, enquanto os irmãos se movimentam, se vocês puderem olhar para mim, eu agradeço. Nossa origem é uma origem de escravatura. Nossa origem, nossa raiz cultural é uma raiz de escravatura. De pessoas que não tiveram direito de nada, de questionar nada, tiveram que aceitar tudo de cima para baixo. Quando os feudais não queriam que os escravos comessem as frutas, então eles diziam: se comer a uva com a melancia, morre. Então eles acreditaram. E cada vez que morria um, eles diziam: ó, comeu uva e comeu melancia. Aceitavam qualquer verdade que vinha de cima para baixo. E depois veio uma cultura religiosa romana, que me fez a mesma coisa, a mim e a você. Quantos de vocês aqui, por alguns anos, entraram numa igreja católica, e cada vez que sentar no banco, você ajoelhava, fazia o sinal da cruz primeiro, para sentar no banco? Quem já fez isso? Por que você fez isso? Você não sabe responder, porque você nunca perguntou. Você fez aquela vida toda sem saber por que fazia. Porque viemos de uma cultura aonde aceitamos tudo de qualquer jeito e não questionamos nada. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Quantos aqui sabem o que é pródigo? Não nos interessamos em saber aquilo que não entendemos. Por isso nos subjugamos fácil. Eu prefiro levar o título de rebelde, mas eu quero entrar nas verdades que Deus tem para mim. Não vou vivê-las religiosamente ou ritualmente. Não. Existe uma realidade espiritual que envolve a ceia do Senhor. É a minha
Páscoa. É a sua Páscoa. Isso precisa sair do pão e do suco e vir para a minha vida espiritual. Senão, só deixei de fazer de forma católica e passei a fazer de forma evangélica. Mas para os livres, as coisas são diferentes. Pode servir, queridos, pode servir. Aleluia. Quando eu me converti, me tornei um problema na igreja católica por conta disso. Nos acomodamos rapidamente aos rituais. Existe uma realidade espiritual a ser vivida. Deus quer me introduzir nessas verdades espirituais. Não vou ser só livre do Egito, mas livre das cargas do Egito. Debaixo da pressão, Deus vai romper o mar. Tem uma liberdade que me espera. Não sair do mundo para sofrer na igreja. Não. Celebrar o Senhor, ainda que seja no deserto. Ora balassurra manda sai. Há uma estatística e eu não sei provar ela, que o Brasil é um dos povos que menos entende o que lê. Mas isso não diz respeito ao fato de sermos menos inteligentes, mas em sermos menos interessados em conhecer as coisas que passam pelos nossos olhos e não entendemos. Nos Estados Unidos, quando houve a abolição da escravatura, os coronéis, eles tiveram uma ideia. Quando saiu a abolição, agora era legal, o povo era livre, não podia mais ser escravo nos Estados Unidos. Os coronéis se juntaram e eles fizeram uma reunião e disseram: realmente, negar a liberdade desse povo ninguém pode mais, mas nós podemos fazer uma coisa: podemos fazer com que a notícia desse edital não cheguem a eles, e eles continuarão nos servindo como escravo. E assim fizeram por anos. Quantos conseguem fazer a aplicação espiritual disso? Porque é isso que o diabo faz até hoje. A Bíblia não diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos? Já estamos livres na cruz de Cristo, e isso o diabo não pode mudar. Mas se ele puder fazer com que essa notícia não chegue revelada a mim, então ele fará. Mas nós já somos livres. Eu declaro nessa noite que o partir da ceia, o comer do pão e o beber do vinho, trará libertação em nosso coração, trará libertação em nossa mente. Por favor, raciocine comigo 1 minuto aqui. A Bíblia diz, Paulo revela, escrevendo aos Coríntios, ele diz: por vocês não comerem a ceia, por vocês não discernir o poder e o valor da ceia, muitos de vocês estão enfermos, doentes, e já há muitos que inclusive já dormem, ou seja, morreram de enfermidade, porque não discerniram o valor e o poder da ceia. Agora a Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, amém? Agora, por favor, pense comigo, você que conhece a Deus. Se uma ceia comida sem discernir o valor e o poder dela, tem o poder de trazer enfermidade para um corpo, o que você não acha que a ceia comida e bebida de forma discernida
não pode conservar em saúde o teu corpo. Porque Deus não faz coisa para enfermar, Deus faz coisas para curar. Mas tudo na Bíblia que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Eu creio piamente que o beber do vinho renova a aliança da redenção que Deus tem comigo no sacrifício do sangue de Jesus. E o comer do pão me dá acesso ao corpo, à saúde do corpo físico de Cristo que venceu a morte. Dá acesso a curas sobre enfermidades físicas. Porque isso aqui é o pão e o cálice da bênção e não da maldição. Se eu me relaciono de forma errada, tem poder para enfermar, certamente. Me relacionando de forma certa, tem o poder para me curar. Já estamos prontos? Ainda falta? Ora clava sorrimando robiaçó. Chocolobara la sorrime cantara. Deus não tem problema que uma pessoa toma remédio para dormir. Mas Cristo na cruz disponibilizou um sono para ela. Deus não tem problema que a pessoa toma um remédio para se acalmar. Mas a cruz disponibilizou uma paz para minha mente. Não se trata de colocar não se trata de pôr em condenação quem precisa usar de recursos desse mundo para trazer alento ao corpo, à alma. Se trata de acreditar que há uma liberação na cruz para me sair disso. Ele me libertou por completo. Essa é uma verdade que liberta. Se Deus precisar usar uma depressão, qualquer coisa que seja, para quebrar as nossas estruturas de orgulho ou religiosidade, que Ele o faça. Que seja o chicote de Cristo, não tem problema. Em 1998 ou 99 ou para 2000, eu não sei, eu dizia que toda pessoa que tivesse depressão não tinha se convertido. Quem tinha depressão não tinha Jesus. E quem não pagava o dízimo já estava na mão do diabo. E eu falava muitas outras coisas semelhantes a essa. Obviamente que eu precisei conhecer a dor de cada uma delas. E quando eu caí de cama, cheguei ao ponto de ficar com meu rosto no travesseiro colado e não podia nem levantar. E a minha esposa, com uma colher de vitamina feita no liquidificador, botava na minha boca, enquanto ocultava da Isabel, para que ela não precisasse vivenciar aquele quadro tão dolorido do seu pai. E ali tive que viver uma coisa terrível, porque uma pessoa está em estado terminal de câncer no hospital, tudo comido, não tem nada que a incentive a viver. Tudo nela quer morrer, mas ela quer viver. E a depressão, tudo, faz exame e você não tem nada, tem tudo para viver, e a pessoa quer morrer. Não tem coisa mais terrível, pastor Fernando? A pessoa está no hospital de câncer, está tudo comido, tem tudo para morrer, mas a pessoa quer viver. E a depressão, a pessoa tem tudo para viver e quer morrer. E ali, quando eu não conseguia mais falar, dentro de mim eu falava: Deus, o meu desejo é morrer. Por mim eu morria, mas pelo que eu conheço da tua palavra,
eu quero viver. E eu dizia dentro de mim: Deus, só que por favor, faça 100% o Senhor. Se depender de mim, se o Senhor disser para mim que se eu tiver que levantar daqui na cama e tomar um copo d'água lá na sala, eu estarei curado completamente, eu não vou estar curado, porque eu não quero me levantar daqui para ir na sala, ainda que seja para pegar a minha cura. Eu estava totalmente derrubado. Deus me enviou um recurso, um livretinho pequeno, Kenneth Hagin, quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Desse tamanho. Eu li. Tudo que eu fiz foi abraçar aquelas verdades ali. Eu lembro que eu me levantei aquele dia. Eu estou falando só de uma experiência. Eu não estou dizendo que isso é regra para a vida de ninguém. Eu me levantei naquele dia, fui na geladeira, peguei aquele arsenal de remédio, joguei no lixo e simplesmente me levantei. E nunca mais voltei a deitar numa cama por conta disso. Não vou te dizer que algumas vezes ainda ouço os atropelos dos cavalos, mas procuro manter a minha mente lúcida a respeito de que eu já sou livre. Já falei, vou repetir aqui, de um circo, se é verdade eu não sei, que eles desde pequenininho, amarrando o leão aqui, esquentavam uma chapa e tocavam uma música, e o leão não, o elefante, e o elefante foi crescendo, esquentando a chapa, tocava uma música, e o elefante fazia assim porque a chapa esquentava. À noite, o elefante crescido, eles levavam para o picadeiro, e ali na frente do povo, não podia usar aquele recurso de esquentar a chapa, eles só ligavam a música, e ele escutando a música, já sentia como se o som esquentasse, e ele começava a dançar, e o povo aplaudia, enquanto ele apavorado, tentava se livrar de um fogo que não existia. Ele já libertou a mim e a você. Isso no seu ouvido hoje é só a música. Aquele fogo do inferno que se queimava não existe mais. Ele já te libertou. Ele já te libertou. Seja livre nessa noite. Por favor, eu estou contando a minha experiência que não serve de regra para ninguém. Hoje eu entendo que se uma pessoa pode ficar doente do pé, também pode ficar doente da alma. Eu não estou negando aqui o quanto que um homem e uma mulher cristã podem entrar em dor, luta, perturbação, medos e inseguranças. O que nós estamos tentando dizer é que Ele liberou libertação para nós. Nós temos acesso. Vamos celebrar o Senhor. Fique de pé comigo, por gentileza. Eu não digo que foi bom para a minha depressão, mas foi importante para arrancar algumas medidas de soberba, de orgulho religioso e coisas desse tipo na minha vida. Só que tudo que o diabo depois queria é que eu pregasse ao contrário, dizer: não, crente tem depressão sim. Não se trata disso. Se trata de saber que Ele nos libertou. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso à liberdade. A salvação consiste em essência em libertação. Oh Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Pastor Jacques já desceu? Pastor Jefferson, por gentileza, vem cá comigo. Queremos te apresentar o pão, Senhor. Queremos declarar, meu Deus, Senhor, não queremos espiritualizar aquilo que já é espiritual. Não queremos entrar no campo da superstição ou da falsa espiritualidade. Mas o que fazemos agora não é invenção da nossa cabeça. O Senhor estabeleceu que quando o seu povo se reunisse, e o Senhor estando presente ali, para dar vida a esse ato, devêssemos pegar o pão e declarar que é o seu corpo, e que partindo o pão, como o seu corpo foi repartido, damos graças, Senhor, damos graças, e pedimos, meu Deus,
que ao comer desse pão, acessemos, Senhor, por Tua graça, misericórdia e virtude, esses lugares mais profundos de cura, de libertação, que estão disponíveis na ceia, dos quais nós mesmos não a conhecemos ainda, Senhor, mas que a nossa ignorância não seja um impedimento. Antes o Senhor abra essas moradas do Espírito e nos coloque em contato com essas verdades profundas da cura, da libertação que temos com o Teu corpo, que é para nós verdadeira comida. E dentro dessa fé, Senhor, comemos do pão. Coma do pão. Coma do pão. Em nome de Jesus. Um ritual de memória. Todas as vezes que beberdes desse cálice, é o sangue da nova e eterna aliança. Você sabe por que não é só da nova? Porque se ele dissesse que era só da nova, podíamos esperar que talvez ele criasse outra. Mas dito nova e eterna, ele significa dizer que para sempre, jamais haverá outra. Ela está completa. Aleluia, o sangue da nova e eterna aliança, do qual redime não só a minha vida, mas da pessoa que está ao seu lado, redime a sua casa. Deixa eu te dizer algo, na simbologia dessa verdade, o sangue não estava sobre a testa das pessoas, o sangue estava sobre a casa. Significa dizer que quando esse sangue entrou na tua vida, ele tem um foco de poder de alcançar toda a tua casa. Senhor, te damos graças, Pai. Te damos graças e clamamos para debaixo desse sangue, nossos pais, nossos irmãos, cunhados, cunhadas, nossos primos, Senhor, nossos filhos, Senhor. Deus, nós clamamos o poder desse sacrifício que visitou a nossa vida. Nós clamamos por salvação da nossa linhagem. Clamamos por salvação dos nossos familiares. Pai, o sangue do Cordeiro cobria a casa, cobria uma linhagem. O Senhor levanta, em cada casa o Senhor levanta um José. E nós nos levantamos em Ti nessa noite, Deus, para reconhecer que o poder do sangue redime toda a nossa casa. Por isso vem com salvação. Renovamos a nossa aliança no sacrifício de Cristo. Celebramos a Ti, meu Deus, ainda que seja no deserto, mas jamais andaremos debaixo do governo de Faraó. A Ti, Pai, glória, honra, louvor, exaltação. A Deus a glória, a Cristo louvor, ao Messias, ao Yeshua, Hamashia Nazarete. A Ele tributamos louvor, honra e glória. E caiam-se os inimigos de Deus, caiam-se os deuses do Egito, caiam-se os deuses do Egito, caiam-se os exatores de Faraó, rompam-se as cadeias. A redenção do Senhor é vigente, a redenção do Senhor é vigente. O Teu povo celebra a liberdade conquistada pelo sacrifício do Cordeiro, Pai. Beba o sangue e celebre ao Senhor. Como o pastor Luiz sempre sugere, coloque na sua cadeirinha, e hoje de uma maneira mais intensa, como quem realmente é livre. Levanta o teu bracinho bem alto e dá glória ao Senhor, como quem é livre.